Nos vídeos anteriores sobre o abeto, a gente estava mostrando as qualidades de um tampo 3A, que seria o tampo ótimo. Alguns deles são mais que Master Grade, mas isso é, como disse, uma coisa subjetiva. Esse tampo que eu tenho na mão é um tampo 2A, na minha opinião. E o que seria, qual o critério para eu dizer que ele é um 2A? Ele tem praticamente tudo de bom que tem num 3A. Ele é radial, uma coisa interessante para quem não tem ainda muita experiência na hora de escolher um tampo, sem você precisar ouvir o tampo, se você movimentar esse movimento para que a luz incida de forma diferente, é possível se ver, olhando o tampo, um reflexo nesse sentido aqui. Alguns tampos, isso é assim uma coisa tão nítida, tão fácil. Esse tampo não está preparado depois que ele for ser lixado e quando tiver envernizado, esse pequeno reflexo que existe é uma madeira espelha, né? Em alemão se fala Spiegelholz, que é uma coisa que indica que esse tampo tem corte radial. Isso só acontece se o tampo tiver o tal corte 90 graus, que as linhas de crescimento sejam absolutamente perpendiculares aqui. Se não for esse tipo de corte, assim, radial, ele não vai espelhar. Pode até ser um tampo bom, que vai dar um resultado razoável, mas este é o primeiro parâmetro para se selecionar um tampo. Ele tem que ser radial. Um tampo de muita qualidade não pode deixar de ser radial. Esse aqui, por exemplo, vocês veem aqui no canto, esse aqui tem um crescimento bom, homogêneo, as linhas são próximas. Aqui na borda tem umas linhas um pouquinho mais escuras, aqui no meio um pouquinho só. Isso é uma coisa só realmente estética. Tem tampos que são inteirinhos assim com essas linhas mais escuras. Agora, esses tampos que têm as linhas mais escuras normalmente são vendidos mais baratos. Não há nenhum inconveniente em termos acústicos, né, nessas linhas. Eu já vi violões famosíssimos que são inteirinhos com linhas escuras e que custam uma fábula, né? Esse tampo também tem vamos ver o som dele. Som maravilhoso. Um ótimo sustain, timbre intermediário, nem muito agudo, nem grave, um tampo excelente, firme, né? Eu separei mais dois aqui, além desses 56. Ontem nós falamos muito de tampo Bear Claw. Então tem um Bear Claw aqui que eu classifiquei como 2A, que é muito bom também, ele é bem profundo. Como nós tínhamos visto já nos 3A, às vezes aquelas linhas mais nervosinhas, como os violões romanilhos, por exemplo, é uma característica dele. E esse aqui também, muito, muito bom de som. Vejam, se for possível vocês ouvirem o grave desse violão, desse tampo. Tampo excelente. Essa marca aqui, um pouquinho mais escura, também mostra que essa parte externa ela ficou mais exposta à luz. Então ela ficou com uma coloração que também é o indicativo da idade da madeira. Se o tampo é muito novo, isso não aparece. Aqui também, na borda que ficou exposta à luz, vai oxidando. É interessante que depois das madeiras serem cortadas, primeiro, isso aqui são madeiras gigantescas lá do abeto da Alemanha. Depois delas serem cortadas, antes de se cortar, melhor dizendo, elas já ficaram no tempo expostas a todo tipo de situação: neve, frio, calor, chuva, mês inteiro sem chuva. Aí elas vão ser cortadas e quando se abre a madeira que a pessoa especialista nisso vai selecionar se é um tampo de um violão, se é um tampo de um violino, se é um tampo de um violoncelo. Depois dele cortar,
A madeira vai ficar no tempo, só protegida realmente contra a umidade, mas ela fica exposta ao tempo novamente, uns 6 meses. E só depois desse período é que ela vai para dentro dos armazéns. Normalmente, os fornecedores até costumam marcar a data, né, desse processo todo que ela foi para o armazém. Então, eles podem afirmar, sem precisar de recursos tecnológicos, afirmar se o tampo tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos de corte. Vou mostrar só mais um 2A, também Berclau, e aí vamos ver as outras qualidades. Esse não é Berclau, esse é um tampo padrão bom também. Sempre aqui, como eu falei, aquele corte radial, ele já tem uma idadezinha também, né? E vamos ver o som dele. Outro, igualzinho o som dos 2 anteriores, mesmo timbre, mesma característica. Esse é o timbre, vamos dizer, intermediário, mais fácil, mais comum de se encontrar. Tampos mais graves ou muito mais agudos é um pouquinho mais difícil, né? Daqui a pouquinho a gente fala dos tampos A, B e C.